E eu vou te contar uma coisa, não tem sensação melhor do que sair de uma entrevista e ter a certeza de dever cumprido. E é engraçado porque quando isso acontece, geralmente aquela entrevista demora pra sair da gente. A gente fica pensando bastante em tudo aquilo que a pessoa falou e às vezes isso muda até alguma coisa na nossa vida. E não só na nossa vida, né? É importante lembrar que se eu tive essa sensação boa, se a entrevista foi proveitosa pra mim, ela também foi proveitosa pra muitas outras pessoas que estão ali ouvindo ou consumindo de alguma forma. Bom, antes de começar, hoje eu vou fazer diferente. Eu não vou pedir para você se inscrever, comentar, comprar o e-book. Hoje eu quero agradecer de verdade, de coração mesmo. Eu tô aqui para ajudar a você que está querendo fazer um podcast, ou que já tem um podcast, ou que quer saber mais sobre comunicação, tendências, enfim. E eu tenho recebido um retorno maravilhoso. Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Espero que eu possa te ajudar nesse vídeo de hoje. E aí a primeira pergunta que eu te faço é: o que é uma boa entrevista para você? Eu vou responder o que é para mim uma boa entrevista. Quando eu estou ouvindo ou quando eu estou consumindo de alguma forma, para mim uma boa entrevista é a que me inspira de alguma forma, que me ensina alguma coisa e que depois que eu termino de consumir aquele conteúdo, eu me sinto uma pessoa diferente, ainda que seja 0,001%, mas que de alguma forma me toca, entende? Que vira essa inspiração. Já quando eu estou fazendo a entrevista, existem alguns termômetros, né, para saber se a entrevista foi boa ou não. Um deles é quando a pessoa me diz: obrigada por essa pergunta. E ao contrário do que muita gente pensa, as melhores perguntas não são as perguntas que mais lacram, né? Ao estilo Marília Gabriela, meu Deus, que pergunta fantástica, peguei aqui a pessoa de surpresa. Não, as melhores perguntas muitas vezes são as perguntas sobre coisas que ninguém reparou antes, coisas que ninguém percebeu sobre aquele assunto, sobre aquele entrevistado e que você conseguiu captar ali no momento e perguntou para ele. E esse ponto é crucial, é o ponto central do vídeo de hoje que eu quero que vocês realmente entendam, que fala a respeito da escuta, a importância da escuta, a importância de ouvir a outra pessoa no momento da entrevista. E aí, partindo para a prática, é muito importante a gente entender que a boa entrevista, ela não começa no momento, de fato, da entrevista. Ela começa muito antes, ela começa justamente na preparação. Eu diria até que começa no primeiro contato que você tem com a pessoa. O tom desse contato, o fato de você deixar claras as informações sobre dia, horário, como será, se você é educado ou não com a pessoa, isso aí já faz diferença nesse primeiro contato. Beleza, entrevista confirmada, segundo passo é pesquisar, não adianta, não tem como fugir disso, eu sei que é óbvio, mas não tem como fugir. E aí você tem que pesquisar sobre o tema da entrevista, né, o tema que aquela pessoa domina, mas principalmente você tem que pesquisar exatamente qual é a expertise daquela pessoa naquele tema, para que ela possa contribuir da melhor maneira possível, para que você possa extrair o melhor dela. Como fazer isso? Hoje em dia a gente tem muitos meios, né? Antigamente era muito mais difícil. Hoje em dia, para começar, tem um monte de rede social. Então, pesquisa lá o perfil da pessoa no LinkedIn, vê o que ela tá falando. Dá para pesquisar no Instagram também, Twitter. A gente tem também o currículo Lattes, né? Sempre que eu vou entrevistar alguma pessoa que é pesquisadora, doutora, professora, eu sempre vejo o Lattes para ver, primeiro, essa pessoa está envolvida em algum projeto? Quais foram os últimos artigos que essa pessoa escreveu? Qual foi o tema da tese dela de doutorado, da dissertação de mestrado? Tudo isso acaba fazendo a diferença e nem todo mundo se atenta para esses detalhes, porque às vezes você vai falar de um tema amplo, mas aquela pessoa domina muito um tema específico dentro daquele tema amplo. Então você pode explorar bastante essa especificidade na entrevista e ainda vai mostrar para a pessoa que você se interessou, que você é uma pessoa proativa e foi atrás das informações. Beleza, pesquisou, já tem lá todos os tópicos que você vai falar, inclusive assista o vídeo sobre roteiro aqui, porque esses tópicos eles vão fazer parte do seu roteiro. Aí tem um outro momento que ainda é no pré-entrevista que é muito importante, que é o momento de quebrar o gelo com a sua pessoa convidada. E aí não interessa se a sua entrevista é online, é presencial, é por vídeo, é só por áudio. Você tem várias possibilidades de fazer isso e isso é completamente necessário. Por quê? Porque se a pessoa não se sentir à vontade, dificilmente ela vai conseguir falar com naturalidade e vai soltar ali alguma coisa que ela nunca soltou. Ela vai no automático. Mas se você começa conversando tranquilamente com a pessoa antes de entrar no ar, antes do momento da entrevista, faz uma piada, faz um comentário, às vezes comenta alguma coisa que você viu no Instagram da pessoa, sei lá, você viajou para tal lugar, eu vi, lá é muito bom, sabe, alguma coisa nesse sentido para tentar quebrar o gelo? Então, é falar de algo que não tem a ver com o assunto.
Então é falar de algo corriqueiro, algo banal da vida, comenta sobre o tempo, é clichê, mas tente quebrar o gelo com essa pessoa, tente mostrar que aquilo ali é só uma conversa entre duas pessoas, também para que ela se sinta à vontade, fique segura e dessa forma, sem dúvida, você vai conseguir extrair o melhor. Beleza, passamos o pré, vamos para a entrevista em si. O que eu tenho que fazer? Aí a gente volta ao ponto que eu disse que é o principal ponto desse vídeo, né? A escuta. Ouvir é muito importante. Então, assim, a gente sabe que você se preparou para essa entrevista, que você fez a produção, que você fez o roteiro, mas esse ponto vai doer. Não é sobre você. Se fosse sobre você, você seria a pessoa entrevistada, né? Você tá aí no papel de pessoa entrevistadora. Logo, se você tá no papel de pessoa entrevistadora, a pessoa que mais deve falar é a pessoa que tá sendo entrevistada por você. Então tem gente também que quer tomar todas as atenções pra si. Nossa, eu fiz um puta trabalho aqui de produção, pré-produção, então agora eu vou mostrar tudo que eu aprendi. Não é bem assim, porque justamente o foco não é você, é o seu entrevistado. E aí, beleza, você fez o roteiro, então nesse roteiro geralmente a gente já coloca alguns ganchos entre os assuntos, né? A gente coloca ali na ordem assuntos que podem se relacionar, que você pode perguntar naquela ordem que vai fazer sentido, mas lembre-se que você não precisa seguir o roteiro é só um guia. Então, durante a entrevista, a pessoa vai soltar várias informações ali que vão servir como ganchos para outras perguntas que muitas vezes você nem pensou a respeito. E, de repente, surge ali aquele insight, um gancho, uma derivação do assunto que ela está falando. O indicado é que você puxe esses ganchos e vá aproveitando essas deixas que a pessoa te dá, né, para poder aprofundar o assunto da melhor forma possível. E aí uma coisa que tem muito a ver também com a escuta é a seguinte: deixe fluir. Você precisa deixar a entrevista fluir. Não fica cortando a pessoa não, porque isso é horrível. Deixa a pessoa falar à vontade, ela terminou, você puxa o gancho lá do que ela falou. Então, o principal de uma boa entrevista, claro, além da produção e da preparação que acontece antes, é essa postura de peito aberto da pessoa entrevistadora. Você precisa estar ali disposto a aprender. Se você não estiver disposto a aprender, é melhor nem começar a entrevista, né? Então, a gente tem que ir com esse olhar curioso, com esse olhar desbravador para tentar extrair o melhor daquela pessoa. Então, a gente se prepara para isso, a gente deixa a pessoa à vontade e depois é só aproveitar o momento, é só escutar. É só ter uma escuta atenta, é só ouvir atenciosamente tudo aquilo que aquela pessoa está falando e aprender com ela. Porque se você que está ali fazendo a entrevista está aprendendo, as pessoas que estão ouvindo, que estão acompanhando, que estão consumindo esse conteúdo, também vão aprender. Bom, você viu que não tem segredo, mas que também não é tão simples assim, né? Então, se você for fazer uma entrevista, siga essas dicas, esses passos e não se esqueça, vá de peito aberto, que vai dar tudo certo. Espero que eu tenha te ajudado. Um beijo e até o próximo vídeo.